Bom, pessoal, um pouquinho antes de acabar o tempo, a gente está falando desse processo de banho de sal, tá? Forno. Faltou aqui uma letra. Processo de brasagem em banho de sal. O sal fundido, né? Ele fica um líquido, né? Obviamente que esse processo aqui, embora pareça bem arcaico, né? Ele é bem moderno, tá? Isso aqui tem um sistema automático, vê que tem uma ponta rolante aqui, né? Tá vendo? Você consegue enxergar uma viga aqui, eu tô apontando com o cursor. Sim. Esse processo, quando acaba o tempo de um ciclo, existe um pistão aqui, ele automaticamente ele abre, né? Ou quando vai começar, o operador coloca todas as peças no gabarito aqui, em cima dessa travessa, aqui baixa um dispositivo aqui, ó, tá vendo? Ele tá parado aqui assim. Ele pega essa travessa aqui, enquanto o forno abre automaticamente, né? Ele desce a peça automaticamente. Quando dá o tempo, ele sobe a peça, o forno fecha e ele vai lá para o segundo forno, né? E faz tudo automático. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista da segurança, já é um processo um pouco, do ponto de vista ambiental, né? De segurança não vou dizer, ambiental é um processo um pouco já condenado, né? Tem muitas vertentes que já o condenam. Mas, para fazer tratamento térmico em aço rápido, ele é muito eficiente. Bom. Mas condena por quê, professor? Por causa dos resíduos, né? Para o descarte do resíduo. Isso é que nem o cromo, né? Tá condenado, né? No caso, o processo de cromagem. Isso. Por causa do resíduo. Isso. A gente tem lá na Irving também, aliás, do outro lado da parede dessa sala, tem um processo de cromagem, decapagem, oxidação negra, né? Uhum. Que o pessoal chama de pavonamento. Bom, vamos ver se eu... Esse outro slide aqui mostra um tubo sendo brasado com maçarico, né? Provavelmente é estranho aquilo ali, seria uma espécie de solda branda, né? E está sendo feita a brasagem com maçarico, certo? Voltando à aplicação, né? Aqui eu coloquei um exemplo de peças decorativas, né? Então tem lá uns candelabros em bronze, porcelana e bronze. Sabe, essas peças de cima ali que parecem tem umas figuras decorativas, né? Elas são soldadas por brasagem. E à direita aparece ali um portão, né? Um portão clássico, onde aquelas peças que nem as baionetas e curvas são colocadas por brasagem. Outra coisa que também usa bastante brasagem, né, seria a solda branda, né? São lustros, né? Esses que têm luminárias com várias, como se fossem castiçais, né? Todo mundo imagina o que é um lustro. Esse outro processo, coloquei aqui uma figura, seria um sistema automatizado, né, de brasagem. Porque existem na indústria vários processos que ainda necessitam, que ainda vão continuar necessitando de brasagem. Esse é um processo automatizado, né? Sabe que na indústria
pessoal de processo, né, sempre está atrás da produtividade e redução de custos e coisa e tal, né? Então, tudo quanto é processo que é manual, se busca automatizar, né? Isso aqui é um processo é um exemplo da automatização do processo de brasagem. Então, assim como pode ser feito manual, no caso, por exemplo, de pequenas oficinas ou artesão fazendo algum, vamos dizer assim, utensílio, né? Ou até pessoal que instala aí ar-condicionado, fazendo, por exemplo, a junção ou a união de tubos, ele também pode ser feito de forma automática, né? Um exemplo de automatização seria um forno como esse, né? Que eu mostrei que existe um processo que foi automatizado. O processo em forno contínuo, que de certa forma, não vou dizer que seja um processo automático, mas ele é um processo bem rápido, porque consegue colocar uma carga muito grande em cima do forno, né? São por horas, são toneladas, né, de peça que tu pode fazer por hora, né? Certo? Então a brasagem sim é um processo bastante usado na indústria hoje. Eu vou tentar rodar esse vídeo aqui. Talvez a imagem não seja muito, vamos dizer assim, rápida, né? Mas, de qualquer forma, o que vocês enxergarem aí está valendo. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Esse é por indução? Por indução. Deu para ter uma ideia, não? Sim. Vou rodar de novo. Ó. A gente tem lá na Irving também processo de brasagem por indução. Inclusive, ele está sendo preferido em relação ao processo de brasagem em forno contínuo. Porque o processo por indução, ele não, vamos dizer assim, o processo fica, como se diz, mais lean, né? Mais lean por quê? Porque é o conceito de não ter que existir, por exemplo, bateladas, lotes grandes, né? O forno contínuo tem que fazer um lote muito grande. Então, a ideia do processo lean é que você tenha, digamos assim, se tu quiser fazer uma peça na sequência, né? Sem ter que gerar, por exemplo, estoques intermediários. Vamos dizer, uma das vantagens, além do consumo menor de energia, né? O processo por indução não facilita ao eliminar o estoque intermediário. O que mais? Vocês viram que quando rodou esse vídeo não saiu uma espécie de uma fumacinha antes de começar a fundir? Sim. Isso aí é a evaporação do fluxo. O que é o fluxo? Eu participei agora no ano passado da transição de uma solda brasagem que nós tínhamos lá, ainda tem na outra empresa, só que estamos migrando, gradativamente migrando para brasagem por indução, né? E o que era antes? Ela era feita antes com aquela solda oxiacetileno, né? Oxacetilênica. Uhum. Isso, para soldar uma tubulação corrugada para fazer mangueiras flexíveis. Aí soldar o níquel na mangueira. Certo. E aí a gente, no ano passado, isso. Não, ainda no ano passado, a gente comprou a primeira máquina por solda e indução, que é bem semelhante a essa ali. E aí o que acontece? A gente, entre uma peça e outra, né, ia um anel, né, de solda dentro, né? E aí encostava uma na outra, ligava a máquina, lá dentro ele desmanchava o anel e soldava as duas peças. Isso Existem várias formas de se colocar o metal da edição, né? A pasta é um deles, né? Com a vareta seria outro, e também existe esse processo aí por anel, né?
Nesse caso aqui é anel? Não, esse caso é pasta. É uma pasta. Vamos Porque colocar o vídeo de novo. no início ali ele parece bem usinado, né? Tu diz um tubo em relação ao outro? No início, ó. Ah, tá. Ele, Talvez seja um anel mesmo. ó, Pode ser. derreteu a parte de cima. Isso. Parece ser um anel. Mas é bem como uma pasta, né? E também existem lâminas, né? Pequenas lâminas. E mesmo tendo o anel lá, professor, a gente usava, quando ia passando com um pincelzinho, uma pasta, né? Isso é o fluxo. Fluxo. Isso, passava o fluxo, que o fluxo dava, ele preparava a peça, né, para receber a solda, né? Isso aí. O fluxo, na verdade, ele tem algumas funções. Primeiro é promover uma espécie de atmosfera, assim como, por exemplo, com o calor, quando ele esquenta, né? Ele desprende certos gases. Esses gases vão eliminar o gás que existe ali, que seria a mistura de nitrogênio com oxigênio, que é a nossa atmosfera, né? E promover, vamos dizer assim, uma atmosfera mais inerte, né? O outro é limpar, né? E outro também de bastante importância é indicar qual que é a temperatura que deve entrar o metal da edição. Claro, no processo automático isso aí já é, vamos dizer assim, já é feito de forma que, vamos dizer assim, automaticamente, quando chegar na temperatura, ele fundiu e deu, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa está lá, o soldador manualmente com o seu maçarico lá, fazendo a solda, ele coloca o fluxo com um pincel, por exemplo, né? Tem uns que é pó, né? Ele mergulha a ponta da vareta num pó e ele começa a soldar, né? Uma das funções do fluxo é indicar a temperatura que ele vai entrar com o material, vai encostar a vareta ali, né? Como que se dá isso? Por exemplo, com pasta, né? O cara, o operador, aplica uma pasta branca, por exemplo. Quando ela trocar de cor e ficar incolor, é porque está na temperatura certa. Então, também é uma função do fluxo, né? Então, lá naquela sequência de exercícios, tem sobre o fluxo. Então, o que é a minha ideia para a aula de hoje? É a gente ver essa apresentação aqui e talvez não dê nessa live, a gente faz uma terceira, né? Daí a gente, que nem na aula passada, a gente entra lá nos exercícios e junto a gente vai tentar fazer alguns, tá? Beleza. Daí a gente vai falar sobre metal de adição, vai falar sobre fluxo, vai falar um pouco de conceito. Tá, eu vou tentar rodar esse vídeo aqui antes de a gente entrar numa outra questão de vital importância, que é a folga entre as peças. Veja que, por exemplo, aqui há dois tubos, um está encaixado no outro. Então, para fazer esse encaixe, essa montagem tem que haver uma folga. Como que é feita essa folga? Ela pode ser de qualquer jeito, tem que ser com interferência, tem que ser com, vamos dizer assim, justo, ou tem que existir essa folga. O que é melhor? Muito folgado, pouco folgado ou nada folgado, né? Então a gente vai estar vendo na sequência. Mas antes vamos assistir no YouTube. Opa, aqui tem o YouTube. Esse videozinho aí. What's up, guys, and welcome back to another video. So I've been making a lot of soldering videos lately, such as how to solder in a confined space, how to solder like a pro without getting any drips of solder all over your pipes. But I've never talked about soldering a vertical joint before. And in this video, I'll be showing you in easy step-by-step fashion how to do it. And I'll give you all kinds of cool little tricks that make it that much easier. So let's get started. So why make a separate video just for a vertical joint? I already watched your how to solder copper pipe video. Isn't it the same thing? The answer is no, because the joint I was soldering was a horizontal joint, and soldering a vertical joint requires a totally different approach.
Here are some reasons why. On a horizontal joint, you apply your solder without any restrictions as such. But on a vertical pipe, the bottom joint needs to be able to wig the solder upwards and fight gravity, so to speak. So I'll be covering how to ensure it's done properly. The second reason is the heat. Heating the joint properly on a horizontal joint is important, but even more important on a vertical one. So I'll show you my way of doing it, which never leaks. And lastly is supporting the pipe. I'll be showing you 3 quick ways to temporarily support it for it not to fall. As if it does fall, it could end up looking like this, which would mean it needs replacement. So what tools and materials do I need? You'll be needing a torch, some gas, a cheap igniter, something to clean your pipe and fitting, a rotary cutter, a deburring tool, some solder, some flux, and a clean rag. The torch I use when doing 1/2 inch to 1 inch pipe is this one right here. It works just fine and it only costs around $30, so it's great for budget. Pessoal, Ok. vocês escutaram o som? Sim. Ah, ok. Bom, enfim, não dá muito para ver e essa questão do fluxo trocando de cor, né? Mas existem outros vídeos. Daí vocês podem, na sequência, sempre que coloca um vídeo no YouTube, na sequência aparecem outros, né? Aí dá para ver outros vídeos onde aparece bem certinho que ele começa a tipo, ou fazer bolhas, ou trocar de cor, né? O fluxo, que é a pasta que ele passa, né? Mas ali nesse vídeo teve um momento que ele apareceu o fluxo ali. Uhum. E ele ferveu e ficou transparente. Ah, ok. É justamente isso. Claro, tem 13 minutos ali, eu não ia deixar ele rodando o tempo inteiro. Sim. Mas, enfim, daí ele mostra as ferramentas. O que ele tá falando, não sei se alguém entendeu, né? Que ele está dizendo a diferença de soldar na horizontal e na vertical. Sim. Daí dá para ver quando está na vertical que não é por gravidade que o líquido entra, né? Você vê que quando ele quando funde a vareta, né? Que é por capilaridade mesmo, né? Sim. Vocês viram, não sei se vocês viram o material que está aí, é escrito LEED, L2E e D, né? Eu acho que LEED é estanho. Não sei se alguém pode colocar no tradutor aí. Estou na dúvida se é chumbo ou é estanho. Também ali, professora, a questão do calor, aonde a gente direcionava o calor, aonde esse metal de adição ele subia em direção sempre ao calor. O calor como se ele puxasse para dentro o metal de adição, sabe? Certo. Se tu queria uma solda um pouco mais para dentro, por exemplo, e não bem na borda, Sim. tu regulava a altura do calor mais para dentro, né, mais para fora, ao contrário da borda. E o metal de adição ele ia para aquele lado, né? Pro lado onde estava o calor ele puxava, né? Vamos dizer assim, talvez seja porque você esteja manipulando com a temperatura, vamos dizer assim, do líquido, né? Porque... ali, que nem ele fez ali, né? A solda mesmo, ela na vertical, vamos supor, ela podia escorrer e descer, né? Mas Isso. ele aquece a peça na parte de cima e ela, na verdade, ela sobe, né? É porque tu favorece a capilarização, né? Porque o calor, né? eu não tô te desmentindo, entendeu? E também não podemos pensar que, na verdade, ele direciona o fluxo com a chama, fazendo com que, vamos supor, que é com a chama que ele empurra o fluxo. Não, ele entra por capilaridade. Mas claro que sim, ele consegue direcionar, vamos fazer com que ele flua mais rápido ou menos rápido, ou manter mais material para fora, vamos dizer, manuseando a chama.
Tu tem razão, isso que tu falou é verdade. Só que o processo pelo qual o fluido entra não é nem a questão, por exemplo, de que a chama direciona, nem por gravidade, é por capilaridade mesmo. E era com chumbo. Chumbo. O Isso. é chumbo, né? É chumbo, a estanha é tin. Ok. Então isso daria para dizer que é uma solda branda, né? Apesar de que é uma forma de brasagem. Pessoal, dando sequência, tá? Eu vou botar na forma da apresentação que fica maior aqui. Quando a gente faz uma montagem, por exemplo, de uma peça, de uma tubulação que a gente quer fazer a solda, essa montagem vai se dar por alguma maneira de sujeição entre as peças, como, por exemplo, gabaritos, né? Ou a própria usinagem e o fato de tu encaixar ela, coloca na posição, né? Mas cada uma dessas formas de montagem e formação da junta vai ter uma folga, né? Essa folga vai se dar, por exemplo, através das dimensões da peça de fora e da peça de dentro, vamos dizer assim, né? Aqui esse gráfico ele está mostrando a resistência mecânica da junta em função da folga. Por exemplo, o que acontece se eu botar a junta sem folga nenhuma, né? Por esse gráfico, eu não sei que material é, eu já tinha visto isso aqui com ligas de cobre. Aqui não fala que liga é, mas é mais ou menos, vem dar mais ou menos na mesma, no mesmo intervalo de folga, que seria entre 5 centésimo e 1,3 décimo, no caso, né? Entre 0,05 e 0,13 milímetros. O que acontece? Seria meio décimo a 1 décimo e pouco, né? Vamos dizer assim, de meio décimo a 1 décimo e meio, que seria a folga ideal. Mas entre a folga ideal e folga nenhuma, né? Aqui folga nenhuma, no caso, estão vendo ali, está 110, né? A folga máxima foi em 0,05 milímetros, ou seja, meio décimo. Concordo? Certo. A partir daí, eu vou aumentando a distância, aumentando a folga, né? A resistência mecânica vai caindo. Até que chega um ponto, vamos supor ali, um pouco antes torno de 1 décimo, né? Que ela cai bruscamente, né? Estão vendo aqui? Consegue ver o cursor? Sim. Sim. Certo? E depois ela diminui um pouco essa linha até que ela vai... Então, se eu não tiver como medir essa folga, eu coloco sem folga nenhuma. Concordam? Claro. Ela não vai ficar com a resistência máxima, né? No caso, seria aqui de meio décimo, né? Mas pelo menos não vai ficar lá com uma resistência bem mais baixa, como o caso aqui de 1 décimo e meio, né? 3 décimos, né? Existem explicações por que isso ocorre, enfim, dá para se aprofundar mais na literatura. Então, eu diria o seguinte: a folga ideal vai ser em torno disso, vamos dizer, de meio décimo a 1 décimo e meio, vamos dizer assim, 1,3, né? Mas se não tem como controlar isso aí, melhor é deixar sem folga, né? Porque sem folga a própria rugosidade do material vai servir, vamos dizer assim, de espaço para o material penetrar. Porque nunca vai ser, normalmente alguma coisinha vai ter que ter para poder, né? Um encaixe deslizante, normalmente é 1 centésimo, né? Isso, 1 centésimo, exatamente. 2 centésimos já teria uma folga de mancal, né? Já fica uma folguinha boa, né? Isso aí. Então, se não dá para fazer em torno de meio décimo a 1 décimo, né? Deixa sem nada.
Só encaixa uma na outra, né? Porque vai existir a capilarização, né? Vamos ver o que a gente teria mais de teoria aqui. Então, quais que são os materiais que são usados como metal de adição, por exemplo? Latão, né? Ligas de latão, prata, alumínio, cobre, chumbo, estanho. São materiais que são ponto de fusão mais baixo, sempre vai ser isso, né? Do que o metal de adição. Eu só vou ler isso aqui. A diferença essencial entre a abrasagem e a solda abrasagem reside, então, na concepção e na montagem da junta, ou na técnica da junta. Por quê? Porque para a abrasagem tem que permitir capilarização. Solda abrasagem não precisa. Se a forma da junta não fosse diferente de um processo ou outro, podia-se dizer que o princípio da operação seria bastante semelhante. As propriedades da junta dependem, em grande parte, da estreita zona de difusão da interface de metal base com metal de adição. Lembra que tinha essa figura? Onde é que está ela? Isso aqui, né? Essa... já vai dar 10 minutos. Bom, pessoal, o que vamos fazer agora? A gente vai continuar conversando aqui mais 10 minutos, né? E depois disso, vamos entrar numa terceira live vendo os exercícios. Certo? Sim. Talvez a gente fale um pouco sobre... Dá para falar um pouco sobre a chama oxiacetilênica também, né? Aliás, acho que tem alguma coisa aqui da chama, vamos adiantar isso aí. Porque não adianta eu ficar lendo isso aqui, né? Sim. Ficar lendo, vocês leem sozinhos. O importante é a gente conversar, daí a gente fala de exemplo, a gente, né, uma coisa que talvez não esteja na literatura, né? Aqui fala do procedimento para abrasagem, que a limpeza é importante, né? A folga é importante, a limpeza, enfim, o fluxo, né? Colocar o fluxo. Existe pasta para abrasagem que ela já vem com o fluxo, né? Existe pasta que não tem fluxo, que é para usar em forno de atmosfera, onde não existe oxigênio, né? Então, aqui os métodos: brasagem com maçarico, brasagem em forno, brasagem por imersão, que eu acho que é o caso que no caso do banho de sal, né? Brasagem por indução, brasagem por resistência, a gente não falou, mas também existe, né? Eu posso, por exemplo, colocar dois polos numa peça, aquecer, né? E se ela vai brasar noutra, eu produzir o calor por efeito Joule, né? O que mais? Aqui. Bom, então até acabar o tempo, vamos falar um pouco sobre o equipamento de solda oxiacetilênica. Então, o que é composto? O maçarico com as mangueiras, né? Ali fala um pouco. Esse maçarico ele é composto por um bocal, né? Um sistema de misturador, né, com os registros. Existe, por exemplo, maçarico que é para corte e maçarico que é para solda. E mesmo para existe esse bico graduado conforme a utilização, né? Um que sai mais gás, outro que sai menos, né? Ali está mostrando, vamos supor que seja uma solda abrasagem, né? Ele vai fazer o cordão como se fosse uma solda com eletrodo revestido. Só que a fonte de calor é o maçarico, é a chama. Tá, mas como é que faz a atmosfera? A atmosfera é meia precária, né? Então, assim como eu tinha lá, vamos dizer assim, um revestimento diferente, dava condições diferentes, né? Possibilidade de soldar material diferente. Aqui, o tipo da chama vamos dizer assim,
vai fazer esse papel. Eu posso ter uma chama neutra, uma chama carburante e uma chama redutora. Como que eu sei de que chama eu estou falando? É através da proporção de mistura dos dois gases. Normalmente, sempre é um gás combustível e um gás carburante. Não quer dizer que esse gás carburante seja o acetileno. Pode ser gás de cozinha, inclusive. Pode ser propano, enfim. Para soldar, gás de cozinha não é muito usado. Mas para cortar, para corte, é bastante usado o gás de cozinha. Aqui tem um esqueminha do bico, né? Do maçarico, né? As peças que compõem ele, né? Mas vamos ver se dá para dar uma falada sobre a chama. O que é a chama neutra? É aquela que a proporção entre acetileno e oxigênio é igual, né? Então, depende do tipo de material da adição e do tipo de metal de base. Deixa eu ver se eu puxo esse quadrinho fora daqui. Dependendo do tipo de material de adição e do tipo de metal de base a ser soldado, deve-se utilizar um tipo de chama específica. A chama é o resultado da combustão do oxigênio e do acetileno no maçarico. Ela pode variar dependendo da proporção dos gases na mistura, sendo estabelecido 3 tipos de chama. Então, anormal ou neutro, né? Que a proporção é igual, é usado para solda em geral, aços em geral e ferro fundido. Eu vou soldar para materiais ferrosos. Eu vou usar chama neutra, certo? Porque se tiver muito oxigênio, vai oxidar, né? Se tiver muito acetileno, eu vou estar depositando carbono e podendo provocar um enriquecimento de carbono no material e acabar deixando ele frágil. Aqui, vamos dizer assim, os elementos da chama. Essa parte mais comprida, azulada, que daí tem o nome de penacho, né? A parte interna se chama de cone ou dardo. Depois existe entre um e outro a chamada auréola, né? Que nesse caso ela não é visível. Uma auréola, tipo, sei lá, uma espécie de um arco, né? Com outra coloração. Então, quando tiver na mesma proporção, o cone vai ser branco e vai ter um penacho meio de azulado para alaranjado, meio sem cone. Eu não tenho muita experiência com solda oxicetilênica, tá? Mas vamos tentar mais ou menos gravar. Como que os caras que soldam com solda oxicetilênica vai regular o maçarico? É através da mistura que ele faz naqueles registros que tem lá no maçarico. Vamos ali no maçarico, está meio ruim aqui esse meu maçarico, mas ele tem um misturador lá através de 2 registros. Tá? Que mais? A chama oxidante. A chama oxidante, eu vou ter mais oxigênio, né? Então, quando a proporção de oxigênio é aumentada, o cone e a zona de combustão secundária se encurtam. O cone é menos brilhante e mais azul. Então, ele fica mais azulado. O cone e a chama se encurtam, certo? Eu acho que é essa aqui que a chama assobia. O maçarico faz um assobio. Simultaneamente, a chama assobia. Esta chama é rica em oxigênio, oxida o aço com risco de formação de bolhas pela reação com o carbono, a formação de óxido de carbono. Aplicação maçarico de corte, né? Então, para cortar, o corte, eu tenho que oxidar, depois o corte funciona oxidando o material e depois dando um jato extra, né? Que pega e joga toda aquela escória, aquela espécie de borra para fora. Então, vem a calhar com o processo de corte, certo? Então, maçarico de corte, ligas que contém zinco, pois a chama oxidante evita a volatilização do zinco. Ligas de zinco, vamos dizer assim. A chama, então, vai ser azulada, né? O que mais? Cone two tenths short. Realmente não consegui traduzir isso dali, tá?
Bom, não sei se vai dar tempo, mas vamos passar para chama carburante. Depois, dando um tempo, a gente revisa lá naquele outro material que eu tenho, que é mais detalhado, tá? Quando a proporção de acetileno é aumentada, um cone brilhante com auréola, né? Então, é quando a proporção de acetileno, ao contrário da outra, né? A proporção de acetileno é aumentada, um cone brilhante. O cone brilhante, essa parte daqui, né? Brilhante com auréola, ou seja, uma pequeno círculo, né? Se sobrepõe ao cone. Aumenta o comprimento à medida que aumenta o teor de acetileno. Então, o cone com bastante oxigênio é mais curto, né? Assobia. E à medida que eu aumento a vazão do acetileno, ele vai começando a encumpridar esse cone aí, tá? Que mais? Sua formação é quase irregular, contém um teor elevado de carbono e corre-se o risco de carburar o aço, que se torna mais duro e frágil. Esta propriedade é utilizada em enchimentos. Vamos dizer, aplicação de enchimento. Aplicações para abrasagem, solda abrasagem de alumínio e ligas